Cadastro de produtos. Vamos ver como é que funciona o cadastro de produtos no sistema, passo a passo. Indo então lá no menuzinho de produtos, você tem o primeiro menu, a primeira entrada, cadastro de produto. Clique no cadastro de produto, depois clique em novo produto. Agora você precisa adicionar a descrição, o nome do produto, a unidade de medida se você vende por peça, kit, litro, jogo, e quantos itens você tem atualmente no seu estoque. Ao cadastrar o produto, ele já adiciona esta quantidade ao seu estoque. Se você colocar o código do produto aqui na descrição, quando você for fazer a venda, efetuar a venda deste produto, ou fazer um orçamento, este código vai para o seu cliente. Então, o campo correto para adicionar o código de referência do fabricante é aqui na referência do fabricante. Então, é aqui que você adicionaria o PH10904. É este produto que eu estou cadastrando. Vou adicionar ele a um grupo. Então, eu tenho aqui a família de filtro de óleo. Todas as vezes que eu precisar visualizar a quantidade de filtro de óleo que eu vendi na minha empresa, eu consigo escolher a família no relatório. Então, vindo aqui em relatório de vendas, eu posso escolher vendas por família produto. Por isso que eu criei um grupo específico dessa forma. Eu criei um grupo apenas de filtro de óleo, não criei um grupo genérico, filtros. Todos os itens dessa família têm uma garantia de 3 meses e uma revisão para 10.000 quilômetros ou 6 meses. Porém, este produto que eu estou cadastrando da marca Fran tem uma garantia de 1 ano. Então, se eu adicionar uma garantia de 1 ano aqui, ele vai ignorar a garantia de 3 meses da família e passa a trabalhar com 1 ano de garantia. Se eu deixar no selecione, ele vai utilizar a garantia da família. Então, eu não preciso ficar colocando garantia e revisão aqui em todos os itens, se os itens têm a mesma garantia e a mesma revisão que está no meu padrão lá na família. Ok? Depois, eu tenho aqui a localização, referência do fabricante, código de barras e o código de barras tributável. Quando você adiciona o código de barras da mercadoria, ele já preenche o tributável para você. Este código de barras é o que é obrigatório na nota fiscal, todas as vezes que você emitir a nota. Localização. Crie um padrão para cadastrar as suas localizações, porque o sistema vai reconhecer caractere por caractere, letra por letra. Então, se você colocar em um produto prateleira 12 juntinho desse jeito, no outro você não pode deixar espaço, porque senão ele não vai reconhecer. Ele vai entender que um produto está em uma prateleira e outro está em outra prateleira, não estão na mesma. Crie sempre com o mesmo padrão. A referência do fabricante, o código de barras e o código tributável, eles não aparecem para o cliente quando você executa um orçamento. Então, o ideal é você deixar a referência do fabricante aqui. Porém, se a sua peça tiver um outro código de fábrica, produto importado, por exemplo, ou se você quiser colocar o código do seu fornecedor, você tem o código original de fábrica e o código alternativo para preencher essas informações. Se você quiser colocar outras informações, como por exemplo a aplicação da peça, este produto aqui serve no Civic, serve também no CR-V, serve também no Fit, no Atos, e eu posso também adicionar aqui os similares, os códigos de similaridade para depois fazer a consulta deste produto, procurando lá pelos similares. Todas as vezes que eu procurar, se eu digitar em informações complementares PH10904, ele vai trazer este produto. Se eu clicar em TM5, se eu digitar TM5, ele também vai trazer este produto, porque está escrito TM5 aqui. Então, o que você colocar em informações complementares, depois, lá na hora de efetuar a venda, você vai utilizar estas informações para consultar o seu produto, para pesquisar o produto com mais detalhes.
Preencheu todas as informações, inclusive o apelido, se houver necessidade, como por exemplo, está cadastrando um morceguinho do Corsa. Você pode adicionar o apelido morceguinho também para fazer uso deste filtro lá na hora de efetuar a venda e procurar o seu produto. Adicionou as informações, clique em prosseguir para colocar os valores de mercadoria. Você pode adicionar preço de compra, margem e preço de venda do produto. Porém, digamos que você paga R$16,90 e quer fazer a venda com 100% de margem, ele já calcula para você por quanto que você teria que vender este produto. Porém, se você quiser, você pode digitar preço de venda direto, que ele vai calcular qual seria a sua margem. E se a minha empresa trabalha com dois valores de venda, venda no atacado e venda no varejo, eu consigo configurar o sistema para ele me trazer estes dois campos aqui. Aí eu teria adicionar a margem atacado e a margem varejo. Para fazer esta configuração, basta ir no nome de usuário, minha empresa, configurações do sistema. Depois que você entrou em configurações do sistema, aqui embaixo em outras configurações, troque tipo de preço de venda para preço atacado e varejo. Clique em salvar. Eu tenho agora dois campos para margem. Então, se eu preencher margem varejo 100%, tenho que vender a R$ 33,80. Ou eu posso criar uma margem nova atacado ou colocar o preço direto de venda no atacado de R$ 32,00. Então eu posso utilizar dois valores, dependendo do cliente que eu atendo, eu posso cobrar valor A ou valor B. Base de multiplicação. A base de multiplicação é utilizada para você multiplicar a compra. Por exemplo, se você comprar uma caixa de óleo lubrificante com 12 unidades, mas na sua nota fiscal veio embalagem 1 de 1 e você pagou R$ 290 pela embalagem inteira fechada, quando você adicionar os itens no seu estoque, ele daria a entrada só de uma caixa. Só que você vai vender por unidade, vai vender os 12, então você precisa converter embalagem ou caixa para unidade. Então você coloca a base de multiplicação para a quantidade de itens que vem nessa embalagem. Se você compra uma caixa com 24, você coloca 24. Todas as vezes que você fizer a importação da nota fiscal, ele vai adicionar 24 itens no seu estoque. Então isto é só para compra. Alterar a descrição na venda, se você habilitar, ele bloqueia o estoque mínimo. Se você deixar desabilitado, ele deixa você trabalhar com estoque mínimo e máximo. Por quê? Se você deixar alterar descrição na venda habilitado, quer dizer que este produto não é o filtro de óleo pH 10904 que você está vendendo. É um filtro de óleo qualquer. Todas as vezes que você fizer a venda, você troca o nome dele, você altera a descrição, você altera o valor. Não é um produto que você tem armazenado, que você tem que controlar o seu estoque. Então, o produto que você controla o estoque, você não altera a descrição na venda, você já deixa a descrição pronta. A partir do momento que você inativa, alterar a descrição na venda, este produto você controla o estoque. Se você habilitar, você não vai conseguir controlar estoque mínimo. Ok? Então, eu quero que o sistema me informe lá em cima, onde há produtos em estoque mínimo, ou seja, eu tenho quantos no meu estoque? 6. Eu quero que ele me avise quando eu estiver abaixo de 6 itens que eu tenho que comprar mais. Como eu estou com 6 no estoque e 6 em estoque mínimo, ele não avisa nada. A partir do momento que eu estiver abaixo de 6, aí este produto fica lá em cima na etiquetinha vermelha para eu repor o meu estoque. O máximo, na compra, quantos itens eu posso adquirir a mais? Então, se eu já tenho 6 e comprar 4, ficaria com 10 no meu estoque. Se eu comprar mais 10, ele vai fazer o mesmo aviso. A comissão, ele vai fazer o cálculo de acordo com a configuração do sistema. Então, se você configurou para o sistema calcular pelo cadastro do produto, você adiciona a porcentagem aqui. Todas as vezes que o funcionário fizer a venda deste produto,
o sistema calcula a comissão. Produto final, uso e consumo ou matéria-prima. Você consegue tirar relatórios depois só de produto final ou só de uso e consumo. Peso líquido e peso bruto para emissão de nota fiscal e para frete. Produção de terceiro ou própria. Se você fabrica algum tipo de mercadoria, alguma peça para veículo, você pode colocar então que a produção é própria. Produto monofásico, tanto o seu contador pode te passar uma tabelinha para você colocar aqui monofásico habilitado, ou ele pode falar para você adicionar sempre habilitado em todos os itens. Você precisa questionar para o seu contador como que você vai trabalhar com este monofásico aqui. Limite de desconto, habilitei, o meu funcionário passa a trabalhar com esta regra. Então, se eu deixar 0, o meu funcionário não vai conseguir, ou eu não vou conseguir dar desconto nenhum. Porque não dá para dar desconto abaixo de 0. 0 é 0, é o limite. Agora, a partir do momento que eu coloco 5%, o sistema passa a considerar o desconto até 5%. Se eu tentar dar 5,01% de desconto, ele já bloqueia. E se eu quiser que uma pessoa, um funcionário, tenha autorização para estourar esse limite de desconto, passar desses 5%, eu posso colocar lá na minha configuração do perfil de acesso dos gerentes, dos administradores ou dos vendedores que podem fazer isso, podem passar dos 5%. Habilitei e deixei 0, bloqueei o desconto, habilitei e coloquei uma porcentagem, eu consigo chegar até essa porcentagem. Se eu quiser que em algum momento um funcionário ou eu mesmo possa passar desse limite de desconto, aí eu tenho que liberar o acesso lá no meu perfil de acesso. Depois clique em prosseguir. Dados fiscais. Essas informações aqui você vai adicionar, vai preencher de acordo com o que o seu contador pedir para você passar para o sistema. Por exemplo, se ele falar para você que você tem que observar na compra qual foi a origem da mercadoria, no campo dos códigos CST ou CSOSN, o primeiro dígito é a origem da mercadoria. Então, se na sua nota fiscal veio CST, você vai pegar o primeiro dígito lá do CST, Código da Situação Tributária, e vai adicionar aqui. Se veio 0, adiciona 0. Se veio 1, adiciona 1. Por exemplo, 0,60, 160, 260 e assim por diante. Ok? Se você comprou de empresa que é optante pelo Simples Nacional, lá na nota fiscal vai vir Código da Situação da Operação no Simples Nacional, CSOSN. Então você coloca o primeiro dígito da mesma forma, só que neste caso vão vir 4 dígitos. 0, que é a origem, mais o CSOSN, 3 dígitos. Então viria 0,500, 1,500, 2,500 e assim por diante. Então a origem sempre é o primeiro dígito que veio na sua nota fiscal e depois você utiliza os outros dígitos para o CSOSN. Se você estiver comprando de lucro real e presumido, vai vir na sua nota fiscal CST, Código da Situação Tributária. Então você precisa ver com o seu contador se você vai utilizar sempre o mesmo código aqui ou se é para você utilizar de acordo com a compra. Código Fiscal de Operação e Prestação de Serviço, também seu contador que deve informar quais são os códigos que você deve adicionar para dentro do estado e para fora do estado. Então, dependendo do que o seu contador falar para você utilizar aqui, faça o preenchimento dessas informações. E no NCM, você não deve colocar um código aleatório, muito menos um código que falaram para você utilizar para vender qualquer tipo de produto. Cada produto, então, tem o seu NCM, é individual. Se você estiver cadastrando filtro de óleo, então você procura o NCM de filtro de óleo lubrificante. Se você estiver cadastrando pastilha de freio, procure pelo NCM de pastilha de freio. Quando você for emitir a nota fiscal, ele vai pegar o código que está aqui,
e vai consultar lá no site, lá no IBPT, qual é a porcentagem de imposto deste produto que você está emitindo nota. Então, se o código aqui estiver errado, a porcentagem de imposto também ficará errada. Não pode adicionar qualquer código aleatório aqui. Colocou NCM, ele preenche o SEST já de forma automática. Depois você precisa preencher ST de PIS e COFINS para entrada e PIS e COFINS para saída. Também questione seu contador. No meu caso, eu adicionei 0,4 aqui para saída, que é alíquota zero. E PIS e COFINS de entrada é não incide, ou seja, aqui nos dois casos, no meu sistema, ele está colocando a alíquota de PIS e COFINS zero para entrada e para saída. IPI, mesma coisa, consulte para o seu contador, veja com ele se você tem que colocar alguma porcentagem de IPI aqui. ANP, geralmente produtos refinados, se você pegar então óleo lubrificante, na sua nota fiscal vem o ANP. Você pode adicionar o ANP aqui, como por exemplo, óleo lubrificante, parafinas e graxas intermediários. Aí todas as vezes que eu emitir a nota fiscal, ele coloca este código lá na minha nota fiscal. Só que procure o ANP exatamente de acordo com o produto que você está cadastrando. Óleo lubrificante tem um, silicone tem outro e assim por diante. O F e a situação tributária na compra. Se vai fazer o cálculo da situação tributária junto com o custo da mercadoria quando você fizer a entrada da nota fiscal. Depois você clica em prosseguir e adicione as imagens do produto. Você pode adicionar até 5 imagens e cada imagem pode conter no máximo o tamanho de 5 megas. Clica em adicionar a imagem e procure a imagem no seu computador. Depois clique em abrir. Depois clique em salvar ou, no meu caso, atualizar e o cadastro do produto está pronto.